Quando Teresa tinha apenas 7 anos, ela fez algo que seus pais jamais imaginaram. Pegou a mão do irmão mais novo, Rodrigo, e os dois saíram andando pelas ruas de Ávila em direção à porta da muralha. Não levaram comida, não levaram dinheiro, só levaram um desejo que ardia no peito daquela menina. Ela queria morrer, mas não era desespero. Era algo que ninguém conseguia entender. Algo que faria dela, anos depois, a mulher que desafiaria bispos, enfrentaria a Inquisição e transformaria a Igreja Católica para sempre. O que aquela menina enxergou naquele dia que fez com que ela abandonasse tudo? Por que uma criança de 7 anos buscava o martírio como quem busca um tesouro? E mais importante, o que essa história tem a ver com você agora, com suas próprias fugas, seus próprios medos, suas próprias decisões impossíveis? Fique até o final, porque a resposta vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre coragem, sobre fé e sobre o que Deus realmente espera de você. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila e Ahumada nasceu em Ávila, na Espanha, em 28 de março de 1515. O mundo estava em chamas naquele século. A reforma protestante explodia na Europa. A Inquisição espanhola varria o país em busca de hereges. E ali, naquela cidade cercada por muralhas de pedra, nasceu uma menina que carregava um segredo de família. Seus pais, Alonso Sánchez de Cepeda e Beatriz Dávila e Ahumada, eram cristãos virtuosos e tementes a Deus. Mas poucos sabiam que a família tinha origem judaica, convertida ao catolicismo para escapar das perseguições. Esse medo silencioso atravessava as paredes da casa. A fé precisava ser perfeita. Qualquer deslize poderia significar morte. Teresa cresceu em meio a uma família numerosa. Eram 12 filhos ao todo, 9 irmãos e 3 irmãs. A casa vivia cheia, mas Teresa se destacava. Era inteligente, viva, cheia de perguntas. Seu pai notava nela uma força diferente. Sua mãe, Beatriz, via naquela menina algo que a assustava e encantava ao mesmo tempo, uma vontade inquebrantável. Desde pequena, Teresa devorava histórias de santos. Não qualquer história. Ela queria saber dos mártires, aqueles que entregaram tudo, que derramaram sua oferta de vida por Cristo. Ela e Rodrigo, seu irmão mais novo, brincavam de construir ermidas no jardim, fazendo paredes de pedra e cantando "Para sempre, para sempre, para sempre". Mas aquilo não era brincadeira para Teresa. Era preparação. Ela não entendia ainda, mas aquela inquietação que a fazia sonhar acordada, aquele desejo ardente de algo maior, aquela certeza de que a vida não podia ser só aquilo, era a voz de Deus chamando. E quando Deus chama uma criança de 7 anos, Ele não usa palavras suaves. Ele acende um fogo que não se apaga. E foi esse fogo que fez Teresa pegar a mão de Rodrigo naquele dia e sair de casa. Os dois caminharam pelas ruas estreitas de Ávila até a porta da muralha. Teresa tinha um plano claro na cabeça. Iriam para a terra dos mouros. Ali anunciariam Cristo. E ali, se Deus quisesse, receberiam a coroa do martírio. Ela dizia para Rodrigo com aquela voz de criança decidida: "Lá veremos Deus para sempre. Para sempre". Essa palavra ecoava no coração de Teresa como uma promessa que nada neste mundo conseguia oferecer. Nem a casa confortável, nem o carinho da família, nem os vestidos bonitos que a mãe lhe dava. Teresa queria a eternidade e queria agora. Mas Deus tinha outros planos. Quando já estavam fora das muralhas, o tio de Teresa os viu voltando de outra cidade. Pegou as 2 crianças pelos braços e as levou de volta para casa. Teresa chorou, não de medo do castigo, mas porque algo dentro dela gritava que aquele não era o caminho, que ela precisava fazer mais, ser mais, entregar mais. Os pais ficaram apavorados, conversaram com ela, tentaram entender. Mas como explicar para uma criança que Deus não pede a morte, mas a vida? Como dizer que o martírio não é uma corrida, mas uma entrega? Teresa não conseguia explicar. Ela só sentia. E esse sentir a acompanharia por toda a vida. Aos 12 anos, a dor bateu à porta. Sua mãe, Beatriz, faleceu. Teresa ficou destroçada.
Ela correu até uma imagem de Nossa Senhora e chorou como nunca tinha chorado antes. "Sede minha mãe agora", ela pediu. E naquele momento, algo mudou. A Virgem Maria ouviu. Teresa sentiu, mas os anos seguintes foram de confusão. A adolescência chegou com força. Teresa gostava de se arrumar, de conversar, de rir. Seu pai, preocupado com as influências que via ao redor, a colocou num convento de educação com as monjas agostinianas. Ela resistiu no início. Não queria ser freira, queria viver. Mas ali, algo começou a mudar de novo. Uma das religiosas conversava com ela sobre oração, sobre Deus, sobre entrega. Teresa ouvia, mas fugia. "Não sou para isso", pensava. Tinha medo. Medo de se entregar e perder tudo. Medo de que Deus pedisse demais. E Deus sempre pede demais. Aos 21 anos, depois de muita luta interior, Teresa tomou uma decisão. Fugiu de casa de novo. Mas dessa vez, não para buscar a morte, para buscar a vida. Entrou no convento da Encarnação, em Ávila, na Ordem Carmelita. Sua vida religiosa começou. Lembra daquela menina que fugiu aos 7 anos? Ela ainda estava lá, dentro de Teresa. Só que agora, ela não buscava mais o martírio de sangue. Buscava algo muito mais difícil: o martírio de viver. O convento da Encarnação era grande, tinha mais de 100 religiosas. E aquilo não era exatamente um lugar de silêncio e recolhimento. As freiras recebiam visitas, conversavam sobre tudo. Havia até quem mantivesse amizades muito próximas com pessoas de fora. A regra era suave, a vida confortável. Teresa se adaptou bem, talvez bem demais. Ela orava, sim, participava das atividades, mas algo dentro dela estava adormecido. Aquele fogo de menina esfriou. Ela ainda lembrava do desejo de se entregar totalmente a Deus, mas a vida religiosa tinha se tornado apenas uma rotina, uma religiosidade morna, segura, previsível. E Deus não chama ninguém para ser previsível. Por quase 20 anos, Teresa viveu nessa zona de conforto espiritual. Até que, aos 39 anos, algo aconteceu. Ela entrou na capela do convento e viu uma imagem de Cristo muito ferido, coberto de chagas, carregando a cruz. Não era uma imagem nova. Estava ali há tempos. Mas naquele dia, Teresa olhou de verdade. E o coração dela se partiu. Ela caiu de joelhos e chorou como não chorava desde a morte da mãe. Mas não era tristeza. Era vergonha. Vergonha de ter recebido tanto de Deus e dado tão pouco. Vergonha de ter se contentado com uma vida espiritual medíocre enquanto Cristo derramou tudo por ela. Naquele momento, Teresa entregou tudo de novo, mas dessa vez não como uma criança impulsiva, como uma mulher quebrantada que finalmente entendeu: Deus não queria sua morte aos 7 anos. Ele queria sua vida inteira, cada minuto, cada respiro, cada escolha. A partir dali, Teresa mergulhou na oração como nunca. Começou a experimentar o que a igreja chama de oração mental, aquela conversa íntima e profunda com Deus, e Deus respondeu, de formas que ela jamais imaginou. Ela começou a ter visões, êxtases, arrebatamentos místicos. Uma vez, durante a oração, ela viu um anjo que trazia uma lança de ouro com fogo na ponta. O anjo atravessou seu coração com aquela lança, e Teresa sentiu uma dor tão intensa e ao mesmo tempo tão doce que ela gritou. Mas não queria que aquilo parasse nunca. Essas experiências místicas aterrorizaram algumas pessoas ao redor. Será que era de Deus ou do demônio? A Inquisição estava atenta. Teresa foi investigada. Confessores a interrogaram. Ela teve que escrever relatos detalhados de tudo o que vivia na oração. Mas Teresa não recuou. Ela sabia o que sentia, sabia quem a tocava. E foi justamente nesse período de maior intimidade com Deus que ela recebeu uma missão impossível: reformar a Ordem Carmelita. Deus falou ao coração dela: quero que você volte à regra primitiva. Quero pobreza, silêncio, clausura, oração profunda. Quero que você mostre ao mundo o que significa realmente se entregar. Teresa tinha 50 anos quando começou, e naquela idade, com saúde frágil, perseguição ao redor e nenhum recurso, ela disse sim.
Lembra daquela menina que fugiu aos 7 anos para buscar o martírio? Agora ela estava prestes a viver um martírio que duraria o resto da vida. E seria muito mais difícil do que morrer de uma vez. A primeira fundação foi o Convento de São José, em Ávila, em agosto de 1562. Teresa reuniu apenas 13 religiosas. Número simbólico: Cristo e os 12 apóstolos. Ali tudo seria diferente. Nada de visitas constantes, nada de conversas mundanas, nada de luxo. As freiras usariam sandálias simples, sem sapatos fechados. Por isso, ficaram conhecidas como Carmelitas Descalças. Mas não era só uma questão de roupa, era uma questão de alma. Teresa queria que aquelas mulheres vivessem a oração como ela vivia, que tocassem Deus de verdade. A cidade explodiu. O povo de Ávila ficou furioso. Quem essa mulher pensa que é? Como ousa criar um convento sem autorização completa? Isso é rebeldia. Havia tumultos nas ruas, ameaças. Teresa foi chamada diante de autoridades civis e eclesiásticas. Teve que se defender, explicar, justificar, mas ela não desistiu. Nos anos seguintes, Teresa viajou por toda a Espanha fundando conventos. Ela andava de carroça, pelas estradas ruins, debaixo de sol e chuva, com dores constantes no corpo. Tinha crises de malária, sofria de problemas no coração, mas nada a parava. Eram jornadas longas, perigosas. Ela dormia em lugares precários, comia pouco, passava frio. Mas cada vez que chegava a uma nova cidade e fundava mais um convento, ela sentia que estava cumprindo o que Deus tinha pedido. E isso valia qualquer dor. Documentos históricos registram que Santa Teresa fundou 17 conventos de freiras ao longo de sua vida. Cada um deles, uma batalha. Cada um deles, um milagre. Mas a reforma não parou nas mulheres. Teresa conheceu um jovem carmelita chamado João. Ele também sentia que a ordem precisava mudar. Ele queria ir embora, se tornar cartucho, buscar mais silêncio e oração. Teresa conversou com ele e disse: "Não vá. Fique conosco, ajude a reformar a ordem masculina também." E assim nasceu São João da Cruz, o grande místico que se juntou a Teresa na reforma. Juntos, eles fundaram conventos masculinos também. A reforma crescia, e com ela crescia a perseguição. Alguns membros da antiga observância carmelita ficaram furiosos. Eles viam Teresa como uma rebelde, uma mulher que estava destruindo a tradição. Bispos questionavam sua autoridade. Padres diziam que ela não tinha direito de reformar nada, porque era mulher. Em 1576, o capítulo geral da ordem, reunido na Itália, tomou uma decisão: proibir novas fundações. Teresa foi obrigada a se recolher a um dos conventos e ficar em silêncio. Parecia que tudo tinha acabado. A reforma estava morta. Teresa ficou presa, proibida de sair, proibida de escrever, proibida de continuar. E ali, naquele silêncio forçado, ela fez o que sempre fez. Orou e esperou, porque ela sabia que se Deus tinha começado aquilo, Deus terminaria. E Deus terminou. O rei Filipe II, convencido da importância da reforma, interveio. Em 1580, o Papa Gregório XIII emitiu um decreto oficial separando os carmelitas descalços da antiga observância. A reforma estava vitoriosa, reconhecida, aprovada, mas o corpo de Teresa não aguentou. Teresa tinha 67 anos. Seu corpo estava exausto. As viagens constantes, a falta de descanso, as doenças que nunca foram tratadas direito. Tudo cobrou seu preço. Ela sabia que o fim estava próximo. Em setembro de 1582, Teresa partiu para mais uma fundação. Mesmo doente, mesmo fraca, ela foi. Porque nunca soube parar. Mas no caminho de volta, em Alba de Tormes, seu corpo não resistiu. Ela chegou ao convento ali e pediu para se deitar. As irmãs viram que ela estava muito mal. Chamaram um padre para a confissão. Teresa recebeu os últimos sacramentos com uma paz que impressionou a todos. Não havia medo, só gratidão. Nos últimos momentos ela repetia: "Afinal, Senhor, sou filha da Igreja."
Aquela mulher que tinha sido investigada, perseguida, questionada, humilhada, ela morreu se declarando filha fiel da Igreja, não com amargura, com amor. Na noite de 4 de outubro de 1582, Teresa entregou seu último suspiro. Tinha 67 anos, mas tinha vivido como se tivesse vivido por 1000. Quando abriram seu túmulo meses depois, encontraram algo extraordinário. Seu corpo estava incorrupto, não tinha odor de decomposição. Exalava um perfume suave. A Igreja reconheceu ali um sinal do céu. Teresa não era só uma mulher forte, era uma santa. Em 1622, ela foi canonizada pelo Papa Gregório XV. Menos de 50 anos depois da morte, a Igreja já a declarava santa. Mas o reconhecimento não parou aí. Em 1970, o Papa Paulo VI fez algo inédito. Ele declarou Teresa doutora da Igreja. Foi a primeira mulher na história a receber esse título. Doutora significa mestra, alguém cuja doutrina, cujos ensinamentos são tão profundos e verdadeiros que a Igreja inteira pode aprender com eles. Teresa escreveu livros: O Castelo Interior, Caminho de Perfeição, Livro da Vida, obras que até hoje são estudadas em universidades, seminários, mosteiros. Obras que ensinam sobre oração, sobre vida espiritual, sobre a intimidade com Deus. Ela que foi uma criança inquieta, que fugiu de casa aos 7 anos, que viveu 20 anos numa vida espiritual morna, que foi perseguida e humilhada, ela se tornou uma das maiores mestras de oração de todos os tempos. Mas o legado de Teresa não está só nos livros. Está nos milhares de conventos carmelitas espalhados pelo mundo. Está nas religiosas que até hoje vivem a regra que ela restaurou. Está em cada pessoa que lê suas palavras e aprende a orar de verdade. Está em você agora, que escuta essa história e se pergunta: o que Deus quer de mim? Agora você entende por que aquela menina de 7 anos fugiu de casa. Não era loucura, não era impulso infantil. Era um chamado que ela ainda não sabia traduzir em palavras. Era Deus dizendo: Teresa, você não foi feita para uma vida comum. Você foi feita para buscar o infinito. Mas Deus não a deixou morrer aos 7 anos, porque o martírio dela não seria de sangue derramado numa terra distante. Seria o martírio de viver, de acordar todos os dias e escolher Deus de novo, de enfrentar bispos e inquisidores, de viajar por estradas perigosas, de fundar conventos sem dinheiro, de suportar doenças e humilhações, de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Teresa fugiu aos 7 anos porque queria ver Deus para sempre. E ela conseguiu. Mas não do jeito que ela imaginava. Ela viu Deus na oração profunda. Viu Deus nos rostos das irmãs que abraçavam a reforma. Viu Deus na dor e na alegria. Viu Deus na cruz e na ressurreição. E o que essa história ensina para você? Que Deus não quer sua morte. Ele quer sua vida. Toda ela. Não só os domingos, não só as horas fáceis. Ele quer as noites de insônia, os dias de dor, as decisões impossíveis, as fugas que você planeja quando tudo está difícil demais. Talvez você esteja passando por uma reforma na sua própria vida agora. Talvez Deus esteja pedindo para você mudar algo que parece impossível de mudar. Deixar um emprego, perdoar alguém, recomeçar depois de uma perda, entregar um filho, um sonho, um medo. E você tem medo. Como Teresa teve medo aos 21 anos antes de entrar no convento, como Teresa teve medo aos 50 anos antes de fundar o primeiro convento reformado. Mas ela não deixou o medo vencer. Ela fugiu de novo, mas dessa vez fugiu para dentro de Deus e descobriu que ali, dentro dele, ela estava mais segura do que em qualquer lugar do mundo. Santa Teresa dizia: nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Só Deus não muda. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. E ela provou isso com a vida inteira. Se você está enfrentando uma escolha impossível hoje, faça o que Teresa fez. Não fuja de Deus. Fuja para Deus. Entre no castelo interior da sua alma e deixe Ele te mostrar o caminho. Deixe aqui embaixo o seu pedido de oração. Pode ser uma reforma que você precisa fazer na sua vida. Pode ser uma dor que está carregando.
Pode ser um chamado que você não está conseguindo responder. Escreva aqui. Vamos orar juntos como Teresa orava. Porque a oração não mudou. O poder dela continua o mesmo. Teresa de Ávila fugiu 2 vezes na vida. A primeira vez, aos 7 anos, para buscar o martírio. A segunda vez, aos 21 anos, para buscar Deus. E você? Para onde você está fugindo? Se você está fugindo dos seus problemas, da sua dor, das suas responsabilidades, essa fuga não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você está fugindo para dentro de Deus, se está buscando Ele acima de tudo, então você está no caminho certo. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que todos te critiquem, mesmo que pareça impossível. Teresa enfrentou bispos, inquisidores, doenças, pobreza, perseguição e venceu, não porque era forte, mas porque sabia que Deus é mais forte e Ele continua forte. Hoje, agora, para você. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, que deste a Santa Teresa a coragem de reformar, de recomeçar, de continuar mesmo quando tudo parecia perdido, dá-nos também essa coragem. Ensina-nos a fugir para dentro de Ti, a buscar Tua face em toda hora, a não desistir, mesmo quando a estrada é longa e dolorosa. Que possamos viver como Teresa viveu, entregues, confiantes, apaixonados por Ti, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta semana, faça uma coisa que te assusta pela fé, só uma. Pode ser pedir perdão. Pode ser recomeçar uma oração que você abandonou. Pode ser dar o primeiro passo em algo que Deus está te pedindo há tempos. Faça. E veja o que Deus faz. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa força hoje. Tem muita gente sofrendo, desistindo, perdendo a esperança. E essa história pode ser a palavra que faltava para eles continuarem. Se inscreva no canal para mais histórias de santos que viveram o impossível. E deixe seu like, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas mensagens de fé e esperança. Que Santa Teresa de Ávila interceda por você. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima história. E lembre-se, nada te perturbe, nada te amedronte, só Deus basta.